Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 60ª sessão ordinária virtual de 10 de setembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se fizeram a revisão da ata da sessão anterior, das sessões anteriores. Então, a gente vai aguardar para até segunda-feira, dia 13, tá certo? Eu ia pedir isso, porque ontem nós tivemos sessão à tarde, aí é melhor segunda. Pronto, então, segunda-feira a gente disponibiliza novamente as atas e os senhores verifiquem se tem alguma correção a ser feita. Senhor presidente, é dia 13, as sessões recomeçam quarta-feira, não? É quarta, perdão, doutor Biratã, é quarta. Porque eu estava tudo aqui na minha programação, só para alguma alteração e eu não fiquei sabendo. Força do hábito, é 15 de setembro, perdão. Tá bom, obrigado. E da secretária Silvana, se temos resolução para leitura. Não, senhor presidente. Hoje não. Não havendo resolução, vamos passar para a ordem do dia. Vamos iniciar nossa sessão com o processo de recurso 1.2692/2011, auto de infração 2011-07589. Recorrente, TIM Nordeste S.A., recorrido Seju. Relator, doutor Rafael Pereira de Souza. Está conosco para fazer sustentação oral das razões recursais da recorrente, doutor João Rafael Gândara, e representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, Silvana, advogado João Rafael, inicio aqui com um bom dia e vamos ao caso aqui, caso bem interessante. A conduta narrada no relato da infração é o seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de R$ 25.076.953, referente a lançamentos na apuração da DIEF no campo estorno de débitos, sem a devida comprovação no exercício de 2007. O período da infração é janeiro de 2007 até dezembro de 2007. Consta nos autos do mandado da ação fiscal, termo de início de fiscalização, em folhas 10, recebido em 7 de fevereiro de 2018, folhas 11. O auto-infração descreve o valor já citado, mais de 25 bilhões, e a aplicação da regra do artigo 1231-C da Lei Estadual 12.670, com multa de 100% do valor do imposto. A metodologia é colocada das informações complementares. Descreve que na apuração de ICMS, a empresa é uma prestadora de serviço de comunicação, teria registrado operações que geram débito, mas também teria colocado lançamentos de estorno, os quais têm o efeito de reduzir o montante a pagar. E que explica a procedimentalização do estorno, de que o contribuinte teria de cumprir um procedimento existente no convênio 3901, o qual acrescenta os parágrafos 3º e 4º, a cláusula 3ª do convênio 12698. Essa matéria a gente vai tratar adiante. Descreve também que a fonte de dados é exclusivamente a DIEF entregue pelo contribuinte. De fato, ele coloca, o auditor coloca, a equipe de auditoria colocou, na verdade, a cópia das DIEFs, né? E lá tem lá a linha estorno de débitos, né, com essa informação dada pelo contribuinte. A equipe também coloca em folhas 24 uma planilha na qual replica os dados da DIEF sobre o estorno mês a mês e a nomenclatura usada. Nomes como ativação convênio 55, ICMS duplicado, ICMS sobre crédito especial tributado em duplicidade, crédito especial tributado em duplicidade e ativação de cartões, bitributação convênio 55, operações com ICMS ST, NF 319.918. O contribuinte, uma vez intimado, apresenta uma defesa tempestiva, juntando documentos e com argumentos, né? O contribuinte, ele pega essas nomenclaturas desses estornos e faz uma divisão em 4 grupos.
essa divisão sugestiva do contribuinte, ela tem sido observada para uma organização do entendimento, tanto no julgado de primeira instância, como na perícia, como no recurso, e ela foi válida, né? E eu replico aqui o que o contribuinte colocou aqui. Em alguns casos, grupo 1 da tabela se relaciona à tributação dos créditos de telefonia móvel pré-paga no momento da sua ativação. Escreve que quando o contribuinte compra o serviço do celular pré-pago, naquele momento já é disponibilizado o valor. E a empresa não emitiu uma nota fiscal naquele momento, mas já ativava para o contribuinte. E essa ativação ela tinha de ser tributada naquele momento, conforme o convênio 55 faz. Então, e ele descreve também que, posteriormente, faz uma nota fiscal global com todos os valores de ativação. Então, haviam 2 lançamentos. Um lançamento direto na escrita fiscal da tributação da ativação e outro uma nota fiscal posterior. Então, havia, no dizer do contribuinte, uma duplicidade. Lá adiante, ele explica que, na verdade, ele devia ter emitido a nota no mês, lá no momento certo. Como ele não fazia, ele lançava um débito para cumprir uma obrigação do convênio e depois lançava outra nota. Aí ficava essa acumulação. E aí o contribuinte descreve, né? Tudo que é escrito como grupo 1 é o que tem nas DFs os dizeres. Ativação convênio 55, dezembro de 2017, ativação convênio 55, janeiro de 2007, ativação convênio mês a mês, até maio. Isso ocorreu nos meses de janeiro a maio. Aí mas era sempre correndo atrás. Tinha até um atraso aqui, né? Os eventos do mês anterior eram tributados duplamente no mês posterior. Eu vou explicar isso na hora do voto, né? O segundo grupo de casos, grupo 2 da tabela, se relaciona às prestações na qual houve concessão de determinado crédito especial de recarga de R$ 3. O que acontece aqui, a dinâmica comercial é entendida da seguinte forma. Imagine que o rapaz está usando seu celular e o crédito acabou, no meio da ligação. Aí, para a ligação não cair, era dado um créditozinho de R$ 3. Novamente, naquele momento da concessão daquele crédito, já é um fato gerador de ICMS. Tá? Já tinha de ser tributado. Posteriormente, quando o cliente da operadora de celular fazia a recarga, 2, 3 dias depois, ou então minutos após, digamos que ele comprasse R$ 20. Era feita uma nota fiscal de R$ 20, um lançamento fiscal de R$ 20 contra ele, mas só era acreditado para ele 17. Por quê? Porque os R$ 3 já foram dados antes. Só que, fiscalmente, acontecia o seguinte, um lançamento tributário relativo aos R$ 3, outro lançamento tributário relativo aos 20, e um terceiro lançamento de estorno para anular a tributação dos R$ 3. Essa a narrativa do contribuinte. Então, esses R$ 3 estavam sendo tributados 2 vezes. Uma vez no momento da ativação e outra vez no momento da nota. Aí ele bota aqui, tudo que tem assim escrito como grupo 2 é ICMS sobre crédito especial tributado na eletricidade, ou então bitributação convênio 55. Foram as nomenclaturas usadas por ele sobre essa situação. São 4 grupos. Nós vamos agora para o terceiro. O terceiro é aquela situação, aí é mercadoria. Nós vamos falar de serviço aqui não. Celular e o cartãozinho de memória, né? Isso não é fabricado no Ceará, isso vem de outro estado. Então, ele é sujeito a uma ST. Aqui, ele já chega aqui com um ICMS pago, na presunção que haverá uma operação interna. Só que, às vezes, acontece a operação interestadual. E aí, o contribuinte tem direito a reaver o valor que foi pago na tributação de ST, imaginando que haveria a operação interna.
Ok, aqui o contribuinte ele lançou direto na ADF o valor como estorno. Ele não, já antecipando aqui a história, ele não fez aquele procedimento lá do artigo 438, que é regulamentado numa IN. Na época, salvo engano, era a IN 19 de 2006. O contribuinte não fez esse procedimento, ele botou logo na ADF. O grupo 4, senhores, é situações que o contribuinte chama de ICMS duplicado e de uma nota fiscal que ele cita. Na longa marcha processual, o contribuinte resolveu por reconhecer essa parte do lançamento ao valor principal de R$ 2.376.000. Ele pagou isso conforme o refis da Lei 15.703 de 2014, cujo boleto está em folhas 270 e comprovante de pagamento em folhas 272. Ele pagou só o valor principal, salvo engano. Na época, esse refis dava um desconto de 100% de multa e juros. Então, pagou o valor principal. Aí, agora, já narramos as 4 hipóteses, né? O contribuinte escreve que a multa não deveria ser aplicada conforme a linha C do artigo 1231. Devia ser pela linha D, uma multa de 50%. Por quê? Porque as operações estão conhecidas, escrituradas e registradas, e o pagamento do imposto, no caso, decorre de uma questão interpretativa. O contribuinte pede a perícia, ele faz quesitos bem marcados em folhas 78 e 79, que descrevem a necessidade de verificar se há duplicidade de débitos e o rastreamento das operações com ST e as duplicações do grupo 4. Em primeira instância, o auto-infração foi julgado procedente, sendo focal o argumento que o contribuinte não veio apresentar os documentos exigidos pelo convênio 3901. O contribuinte veio aos autos, apresentou recurso ordinário com os mesmos argumentos lançados na impugnação, ainda adicionando o fato do julgamento de primeira instância ter sido falho, por não ter analisado as provas documentais, não ter se manifestado sobre o período de perícia e não se manifestou sobre a aplicabilidade ou não do convênio 39 de 2001. Isso é uma das teses da defesa. Naquele tempo, o processo foi encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emitiu um parecer 511 de 2011, o qual manifestou-se pelo conhecimento do recurso ordinário e nulidade de julgamento de primeira instância. Essa sugestão da nulidade de julgamento de primeira instância foi acatada pelo colegiado na 225ª sessão de julgamento de 2011. Então, o processo retoma a primeira instância solicita uma perícia. Essa perícia ela é muito importante para nós, ela está em folhas 309 e 313. E a perícia descreve que não realizou nenhuma alteração na documentação da fiscalização, haja vista que efetivamente aos estornos de débitos, objeto de análise por essa perícia, a autuada não atendeu às exigências previstas pela cláusula 3ª do convênio 126/98. Então, a perícia, adiantando aqui, a perícia analisou números, chegou a uma conclusão de números, mas arrematou que essa análise de números não seria eficaz por uma questão jurídica. Interessante isso. O contribuinte fez as ponderações em folhas 329 e 343, que serão bem colocadas na defesa, na sustentação oral do advogado, né? Basicamente, que não se aplica exatamente a cláusula 3ª, parágrafo 3º do convênio 126, e que, quando muito, seria só um descumprimento de obrigação acessória. Esse convênio ele prevê a necessidade de um relatório interno sobre esses estornos. É interessante ver que tem um direito intertemporal aqui, porque esse convênio foi mudado várias vezes. Antecipando já, né? E a partir de 2010, teria que existir uma transmissão desse relatório de estorno. Mas naquele tempo, 2007, era só um relatório interno que ficava guardado. Se e quando existisse fiscalização, ele deveria ser entregue. Contribuinte alega esses fatos, acontece o segundo julgamento de primeira instância, na qual ele mantém o lançamento tributário, pelas mesmas razões da perícia. A falha formal do contribuinte quanto ao modo de mexer nesses estornos causou a inadequação, a inviabilidade do estorno.
O contribuinte dessa decisão havia o recurso ordinário, de folhas 380 a 404, refutando as razões do julgamento de primeira instância e também validando a sua impugnação à perícia, com adendo de, conforme o caso, reclassificação para a penalidade de descumprimento de obrigação acessória, genérica, nos termos do 123.8d, aquela que é de 200 ufirces, e pede realização de nova perícia. O caso foi submetido à Assessoria Processual Tributária, na qual emite o parecer número 361/2020, no qual opina pelo conhecimento do recurso ordinário para indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento, confirmando o julgamento em primeira instância. Senhor presidente, o relato foi um pouco longo, mas como são 4 situações e há uma dinâmica comercial que deve ser entendida, né? Eu acabei me estendendo um pouquinho, mas acho que foi bom. Estou aqui à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Excelente relato. Com a palavra, doutor Biratã. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, doutora Silvana, doutor João Rafael Gândara. O relato do doutor Rafael realmente foi importante, porque ele acabou, assim, de uma forma bem objetiva, né, destramando, resumindo exatamente as controvérsias, digamos assim, as questões controvertidas, né, a serem discutidas na presente sessão, no julgamento do presente processo. Então, assim, como o doutor Rafael ele já teve todo esse trabalho dessa apresentação, eu vou aqui me ater à parte da fundamentação do parecer, porque o parecer ele faz um histórico, né? E esse histórico do processo ele já foi devidamente relatado, como disse aqui, pelo doutor Rafael. Então, assim, eu já vou aqui, e aí por isso que eu agradeço muito esse esclarecimento do relator, porque aí já facilita, já é meio caminho andado. E eu acho que ficou bem claro para todos os conselheiros aqui exatamente o que está se discutindo na presente situação. Então, eu aqui já parto aqui da fundamentação do parecer, expondo o seguinte, senhores conselheiros. Bom, tem inicialmente aqui uma arguição de nulidade, né, da decisão de singular, que a gente vai ter que analisar, e o fundamento seria que não teriam sido analisados os diversos pontos importantes à elucidação do caso em apreço. Então, assim, diferentemente da primeira situação, em que, de fato, o julgador ele não analisou de forma mais aprofundada as questões suscitadas pela impugnação, normalmente no que pertine à questão da perícia, né, deixou de analisar, deixou de se manifestar sobre a questão da perícia solicitada, e isso foi que gerou, naquela época, uma decisão da nulidade. Nessa segunda manifestação, nessa segunda oportunidade que o julgador se manifestou, as questões foram devidamente analisadas. E o fato de que a parte ela discorda ou ela não concorda com a fundamentação, isso não significa dizer que essa decisão é nula. É uma discordância que é objeto, inclusive, do recurso e que cabe à segunda instância, então, analisar. Então, assim, de uma forma bem resumida, nós entendemos que essa nulidade aqui não ficou caracterizada, né? Estando fundamentado a decisão, vamos aqui, então, ao mérito. E, nesse mérito, nós também somos pela confirmação aí da decisão singular. No caso, o que nós temos aqui? O parágrafo 3º da cláusula 3ª do convênio ICMS 126/98, na redação dada pelo convênio ICMS 3901, vigente
à época dos fatos sob análise. É claro, e esse dispositivo, essa disposição normativa, ela é clara ao afirmar que se refere às hipóteses de estorno de débito admitidas em cada Estado federado, e não especificamente a ressarcimento ou restituição de ICMS, como pretende fazer crer a recorrente. Então, assim, o parecer fez esse destaque para mostrar que esse convênio, né, esse parágrafo terceiro da cláusula terceira do convênio ICMS 126/98, na verdade, ele se refere justamente à hipótese aqui dos autos, né, que são as hipóteses de estorno de débito, e não a ressarcimento ou restituição de ICMS. É o primeiro aspecto aqui, então, ressaltado no parecer. Não resta dúvida, conforme se verifica no relatório de créditos indevidos, folhas 24 e nas próprias contas gráficas da recorrente, que os créditos a que se refere o auto de infração, cuja utilização resultou em falta de recolhimento, são estorno de débito. Portanto, a realização do disposto nos incisos e alíneas desse dispositivo, assim como no parágrafo 4º da mesma cláusula, é indispensável para que o recorrente possa ter direito aos créditos, mesmo que a parte venha a comprovar alguma digamos assim, da duplicidade, alguma coisa que, em tese, ele teria direito, mas, assim, o fato é que não houve o cumprimento, né, desses dispositivos normativos que regulam a questão do estorno de débito. Então, não houve obediência a todo o procedimento previsto no convênio. E, nesse ponto, há uma observação no sentido de que não é questão de mero descumprimento de obrigação acessória, né? Porque, muitas vezes, é muito comum as partes alegarem que, como se trata do mero descumprimento de obrigação acessória, quando muito, poderiam ser autuados por uma penalidade acessória, mas não estariam impedidos, né, de alguma forma, no que pertine à obrigação principal, de serem impedidos de aproveitamento, de estorno e tudo mais, de crédito. Então, o que se destaca é que, na verdade, essas regras elas são necessárias para usufruir de um regime especial estatuído no convênio ICMS 126/98. Ou seja, é um regime especial que regulamenta essa questão dos créditos das empresas, né, de telecomunicação, e que simplesmente não são atinentes ao regime normal, né? Elas são regras específicas justamente para esse tipo de regime especial. E elas têm que ser obedecidas. Não fica ao alvedrio, não fica ao critério, não fica ao bel prazer, né, dos contribuintes, a forma como eles vão simplesmente estornar ou proceder nesse tipo de situação. Tá? E o laudo pericial, as folhas 300 e 313, deixa claro que a recorrente não cumpriu com as exigências previstas na cláusula terceira do convênio ICMS 126/98, alterado pelo convênio 3901, que trata de procedimento a ser adotado pelo contribuinte nas hipóteses de estorno de crédito do imposto, uma vez que, isso aí o doutor Rafael, inclusive, destacou, que não apresentou os relatórios internos, né? Cláusula terceira, parágrafo 3º, inciso 1, do convênio, as notas fiscais emitidas para documentar o registro de estorno do débito, cláusula terceira, parágrafo 3º, inciso 2, e os documentos comprobatórios que devem acompanhar os relatórios internos a que faz menção a cláusula terceira, parágrafo 4º. Outro sim, ainda durante a ação fiscal, conforme as informações complementares ao auto de infração, a autuada, apesar de ter sido requerida nesse sentido, não apresentou a documentação exigida
pelo convênio aqui citado seria fundamental para o controle dos débitos das empresas de comunicação, evitando duplicidade e outros equívocos. E como já destacado aqui, não é questão de mera exigência formal, já que esses estornos aqui, eles não se enquadram nas hipóteses do artigo 60 do regulamento. É um regime especial, como destaquei aqui, que é deferido para atender peculiaridade das atividades de prestação de serviço de comunicação. Para isso, houve todo um disciplinamento para esse tipo de atividade. Então, se simplesmente a gente passar por cima, desprezar todo esse procedimento, todas essas formalidades, e permitir que o contribuinte faça da forma como ele entender a mais adequada para seus interesses, realmente seria rasgar totalmente a previsão normativa do convênio para esse tipo de atividade. Né? De start, considerando, então, que a recorrente não cumpriu, antes do início da ação fiscal, as obrigações impostas pelo convênio, restam devidos os estornos relacionados às folhas 24. Considerando ainda que nos períodos em que foram utilizados os créditos referentes a esses estornos, a recorrente apresentou saldo devedor em suas contas gráficas, não resta dúvida da ocorrência da falta de recolhimento do imposto. Então, concluindo, nós opinamos pelo conhecimento do recurso do ordinário, mas no sentido de negar provimento ao mesmo e manter a decisão de procedência do julgamento singular e de confirmação do auto de infração. Então, são essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, Tubiratan. Dando sequência ao processo. Palavra para o doutor João Rafael. Bom dia, muito obrigado. Justíssimo senhor presidente, justíssima senhora conselheira, justíssimos senhores conselheiros, justíssimo representante da Fazenda, justíssima secretária, demais presentes aqui. Eu gostaria de começar agradecendo ao doutor Rafael pelo mais do que um relatório, foi uma explicação completa, didática e muito detalhada do caso. Então, concordo aqui com o doutor Ubiratã, que facilita muito a vida de quem vai falar depois, ter uma explicação tão bem feita assim do caso. E eu só realmente discordo do doutor Ubiratã no que diz respeito às consequências que devem ser atribuídas nesse caso aqui. Mas em relação aos fatos, não há dúvidas. Né? E aí, só para destacar, então, esses 3 grupos de casos, mostrando aqui por que o auto de infração, com todas as vênias, não pode ser mantido. Como bem disse o doutor Rafael, o primeiro caso é aquele caso da duplicidade, da duplicidade de pagamento de ICMS que haveria sobre o mesmo fato gerador, que fez a TIM no caso de ativação de crédito pré-pago de celular. Nessa época, estava no início ali meio que do pré-pago, ainda não havia digamos assim, por parte da empresa, uma organização lá muito favorável, é verdade. Mas o fato é o que aconteceu nesse caso, nesse grupo 1. Então, como bem explicou o doutor Rafael, no momento em que o cliente adquire um valor pré-pago, se ela coloca R$100 lá do pré-pago, e ativa esse valor, então o valor desse crédito ele é ativado, está disponível para ligação, o convênio 55 impõe que seja tributado nesse momento. Então ele coloca lá na escrita fiscal dele R$100 e joga o ICMS sobre aquele valor. Mas vejam que ele faz isso no próprio livro. Não há neste momento uma emissão da nota fiscal. Essa emissão da nota fiscal aconteceu o quê? No mês seguinte. Então, veja, ele lança o valor do débito do imposto, paga aquele imposto no mês, e no mês seguinte lança a nota fiscal. O que acontece se ele mantiver a nota fiscal no mês seguinte sem nenhum outro lançamento de contrapartida? É muito simples. Ele vai pagar 2 vezes o imposto sobre o mesmo crédito de R$100. É isso que está em discussão aqui. A TIM pagou o ICMS no primeiro mês sobre o valor de ativação, cumpriu o convênio 55. No mês seguinte, lançou a nota fiscal.
Óbvio, ela poderia ter feito melhor, poderia ter lançado a nota fiscal já naquele primeiro mês, não teríamos esse problema, mas não foi isso que aconteceu. Ela tem lá uma segunda nota fiscal lançada naquele mês. O que a TIM pode fazer para não pagar 2 vezes o mesmo ICMS? Veja que ela não quer recuperar o que foi pago indevidamente. Ela quer evitar pagar 2 vezes ICMS sobre o mesmo faturador. É isso que a TIM quer fazer. É isso que ela fez. O que ela faz? Só tem uma única forma que ela poderia fazer. É lançar um crédito na escrita dela para anular os efeitos daquela nota fiscal. Senão ela vai pagar 2 vezes o imposto. É simples como isso. Simples como isso. O que a perícia reconheceu? Que a TIM fez exatamente isso. Está certo. A TIM pegou, tinha lá a nota fiscal, ela anulou os efeitos da nota fiscal lançando esse crédito. Mas a decisão de primeira instância, com todas as vendas, diz: não, vamos manter essa cobrança e cobrar 2 vezes o ICMS da TIM sobre todo o serviço móvel pré-pago dela no mês, porque ela não emitiu aqui o relatório do famoso convênio 126, com a redação dada pelo convênio 39. É isso. É isso que está em discussão aqui com relação ao grupo 1. E aí, com todas as vendas, eu não posso concordar com o doutor Ubiratã de que a consequência, nesse caso, seja porque não é aplicável esse dispositivo, seja porque o descumprimento dele deve fazer com que esse egrégio conselho cobre 2 vezes da TIM um imposto sobre todo o serviço pré-pago por conta da falta, da suposta falta de um relatório que não é sequer exigível. E eu peço vênia aqui para destacar em que hipóteses cabe, né, esse relatório na cláusula 3ª, que, como o doutor Rafael destacou, foi objeto de várias mudanças. E nem essa cláusula, né, vigente à época dos fatos, nem é a redação que existe hoje. A redação de hoje é muito mais clara. A redação, então, dizia o seguinte, peço vênia para a leitura aqui. Nas hipóteses de estorno do imposto, estorno de débito, desculpe, de débito do imposto, admitidas em cada unidade federada, será adotado por período de apuração de forma consolidada o seguinte procedimento. Elaboração de relatório interno que deverá permanecer à disposição do fisco pelo prazo previsto para a guarda, contendo no mínimo as seguintes informações. E aí ele fala que número e tal, mas eu gostaria de destacar a última, o item D, que ele mostra para que servia, que procedimento especial era esse aqui. Ele diz o seguinte: a identificação do número de telefone para o qual foi refaturado o serviço, quando for o caso. Número de telefone para o qual foi refaturado o serviço, quando for o caso. Porque este procedimento aqui, a maior parte da fiscalização, principalmente a fiscalização do Telecom, sabe, é para aquele caso do contribuinte, que é muito comum no setor de telecomunicação, que há uma emissão de fatura para o cliente contesta, diz: olha, esse número aqui eu não liguei, esse serviço de internet aqui eu não usei. E aí, esse valor que foi indevidamente destacado de ICMS, que foi indevidamente recolhido, isso é importante, que às vezes foi um erro, vai refaturado para outro telefone. Este valor é recuperado por esse procedimento especial. Mas será que no caso concreto da TIM, do ativação pré-pago, é um procedimento especial? Não me parece ser procedimento especial nenhum. Isso pode servir para qualquer padaria, ou supermercado, ou mercearia, que emitisse, por exemplo, 2 notas fiscais para a mesma mercadoria. Imagina que o sujeito escritura lá no livro dele: olha, saiu aqui esse pãozinho aqui na nota 1, e aí ele registra a mesma saída do pãozinho na nota 2. Ele vai pagar 2 vezes ICMS sobre a saída do mesmo pãozinho? Não. Ele vai e anula uma nota, lança o crédito e evita o pagamento em duplicidade. Então, vejam, senhores conselheiros, esta cláusula aqui serve para recuperar valores. É um procedimento especial diverso, né, do que aconteceu no caso concreto, que é para evitar o pagamento em duplicidade. São coisas diferentes. Recuperar o que foi pago indevidamente e evitar o pagamento em duplicidade.
Então, por isso, com todas as vênias ao doutor Ubiratã, que não me parece que seja o caso de aplicação desta cláusula. Mas vamos admitir que o doutor Ubiratã tenha razão. Nós estamos rasgando aqui, então, a cláusula, o convênio, porque, nesse caso, estamos cancelando a auto-infração? De forma alguma, com todo respeito, doutor Ubiratã, é que, se eventualmente era exigível um relatório, e esse relatório não foi apresentado, deve-se punir a empresa por essa omissão. O que, com todas as vênias, não há qualquer fundamento na legislação, é para se exigir 2 vezes da TIM um imposto, o ICMS, para o mesmo faturador, por aqueles R$100 lá que houve a ativação do crédito. Pior, aqui é todo o imposto da TIM de todo o serviço pré-pago. Com todas as vênias, por pior que tenha sido o erro da TIM num eventual descumprimento de obrigação acessória, jamais, senhor presidente e senhores conselheiros, deve ser admitido a cobrança do imposto em duplicidade, o que é um absurdo, ainda mais considerando os valores que nós estamos aqui falando. Isso com relação ao grupo 1. Com relação ao grupo 2, me parece que o absurdo é ainda maior, que é aquela história do crédito de R$3, que o doutor Rafael veio, muito semelhante, né? Apenas é que nesse momento há, né, no caso, o crédito de R$3 é tributado no momento em que ele é ativado, né, o cliente não tinha pago para ele. Quando ele vai fazer a recarga de R$20, como o doutor Rafael colocou, né, vai se tributar aqueles R$20. Só que você já tributou 3, vai tributar aqueles 20, você deveria decotar o 17. Então, para não acontecer a tributação de novo, a bitributação, se colocou lá um crédito de recarga. E nesse ponto, a fiscalização sequer disse que não haveria o relatório, porque havia um relatório. Ele foi apresentado com todas as vezes dos créditos reais. Aqui, com todas as vênias, o que a fiscalização se bate é na seguinte, peço perdão pela expressão, filigrana. Porque disse que, né, eu vou pedir a vênia para ler, que não constou a indicação de que havia crédito especial de R$3, mas apenas o termo, abre aspas, recarga valor R$3. Ou seja, a fiscalização está querendo aqui implicar com a forma como o contribuinte que trouxe, sendo que sequer é uma forma legal. O relatório, nesse caso, foi até apresentado. Ele questiona só a nomenclatura. Com todas as vênias. Também aqui não se pode exigir 2 vezes o pagamento do imposto, porque ao invés de crédito especial R$3, estava escrito recarga valor R$3. Isso aqui, com toda a gente, beira o absurdo. E a terceira parte, né, diz respeito aos créditos, né, para evitar, né, ou melhor, recuperar o pagamento do ICMS-ST. Aqui sim era aplicável, eventualmente, o procedimento especial. Né? E o que há, né, nesses casos, como se sabe, é a necessidade do ressarcimento feito de forma, né, imediata, né, e preferencial, já que o fato gerador presumido, né, da saída do ICMS-ST não aconteceu no estado do Ceará, mas em outro estado. E aí aqui, o que fez o contribuinte, né, ele juntou, então, todas essas notas fiscais, né, mostrando o que foi operação interna, o que foi operação estadual, e registrou os créditos para se ressarcir do imposto. E aqui também entende, então, que o auto-infração deve ser cancelado nesse ponto. Mas destaco principalmente a sanção dos senhores no primeiro grupo, até porque é o maior valor e nos parece o valor mais absurdo de exigência 2 vezes do imposto por conta do mesmo fato, só por conta de um relatório que sequer é exigível nessa situação. Estou agradecendo mais uma vez a atenção dos senhores e também o relatório muito bem posto do Dr. Rafael, que facilitou muito o trabalho aqui. Eu peço o provimento do recurso com cancelamento integral da autuação. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Rafael. Esse momento agora é de debate entre os senhores conselheiros. Doutor Rafael Souza levantou a mão. A palavra do doutor Rafael, relator do processo. Senhor presidente,
Eu vou começar aqui a falar sobre essa questão da tentativa de retorno à primeira instância. Eu não acredito que seja viável, não, porque a matéria está muito bem colocada, né? Então, eu vou direto ao ponto aqui dos temas, né? Vai carregar o computador aqui, que a bateria dele deu bem na hora que ele chamou aqui a carga, senão ele vai cair. Peraí. 30 segundos. Pronto. Ligou aqui. Desculpe. Vamos lá. Eu queria compartilhar a tela, esse meu cacuete aqui que eu tenho, né? Que os senhores já vão se acostumando comigo, né? Só para dizer um pouquinho como é que a perícia conseguiu rastrear essa questão do grupo 1, tá? Eu tô no grupo 1. Vou aqui rapidinho para tentar ajudar-nos, né? Permitir. Apresentando a tela. Pronto. Creio que está aparecendo aqui o meu Word, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar maior ainda. Até porque eu peguei uma coisa do processo. A impugnação narra dinâmica que aconteceu no mês de janeiro de 2017 e dezembro de 2006. Tá? O estorno de janeiro de 2007 foi de 4.430.000 e adiante. E ele narra que no mês anterior, dezembro, ocorreu o lançamento de semestre de 2 valores, que somados alcançam esse valor. Um deles é um tal de outros débitos aqui. Ó. Isso aqui é dezembro de 2006, outros débitos aqui. Olha o nomezinho dele aqui. Complemento, ativação, convênio 55/2006, 1.642.000. Aí você pensa aqui, opa, lançou em débito, assim, meio fora assim, de nota fiscal, lançou direto na apuração, e ele estornou no mês seguinte 4.430.000. Cadê o resto? O resto está nas notas fiscais G1 e T1 na apuração do mês de dezembro de 2006. Eu cheguei a achar essas notas, né? Eu ia atrás de fazer esse quadrinho, mas eu vi que o perito já fez isso, então não vamos reinventar a roda, né? O próprio perito escreveu aqui. Analisando os débitos da GF de dezembro de 2006, verificamos que foi lançado a débito montante de 2.707.000 pelas notas fiscais de serviço de telecomunicação, levado para apuração no mesmo mês sobre a RUI. Esse outros débitos, convênio 55, a importância de 1.642.000, totalizando um montante de 4.440.647,50. E aí, o auditor fez isso em todos os meses e achou aqui, né? Não, desculpa, isso aqui ainda é dezembro. Eu ainda estou narrando o que aconteceu em janeiro de 2007 com a repercussão também em dezembro. Ele achou aqui, né, as notas, e bateu o número. Ainda no mês de laudo pericial, ele vai... Isso aqui é a perícia, tá? Prosseguindo a análise, verificamos que a empresa emitiu nota fiscal número 3478, com a descrição Serviço Telecom Pago 2012, convênio 55, a qual foi escriturado em saídas mês de janeiro de 2007, com débito CMS no valor de 4.430.647,50. Então, o que a perícia fez? Entendeu que em dezembro ocorreu aquele lançamento a débito, e em janeiro aqui, nesse momento, nós estamos falando de janeiro, ocorreu também o lançamento a débito. Então, a perícia conseguiu dizer que o fato existiu. Bom, é o primeiro passo. Depois a gente vai dizer se isso está juridicamente correto ou não nos termos das formalidades. Mas é interessante que a perícia continuou. Janeiro, fevereiro, até maio. Por que só até maio, senhores? Porque esse lançamento, ativação do convênio 55, ocorreu só até maio. Tem uma justificativa do contribuinte no CD. Esse processo tem 8 CDs, tá? Eu te abri todos.
em que ele explica lá que ele não fazia a tempo. E aí eu presumo que de junho em diante ele começou a fazer tudo no tempo certo, né? Ele causou um problema para si mesmo, né? Só que a perícia fez o seguinte, analisou esses meses todos e viu que o contribuinte fez um erro, né? O contribuinte estornou 19.045.283,88. Mas ele só poderia ter estornado esse montante menor aqui, 18.905,9648. E a perícia diligente vai dizendo mês a mês qual foi o a mais que o contribuinte fez. Então, nós temos aqui a seguinte colocação de fato analisado pela perícia. Ocorreu um indicativo de pagamento em duplicidade? Sim. Mas, mesmo assim, o contribuinte deu um estorno mais do que o rastreável, mais do que o devido de 140 mil. Essa é a primeira parte da história. Aí, quando a segunda parte vai ao convênio 126, aí eu escrevi aqui umas coisas, né? Mas eu vou parar o compartilhamento dessa tela aqui, e vamos na do convênio, porque esses convênios eles têm uma redação assim, não é difícil, mas muda muito com o tempo, né? Está aparecendo na minha tela aí, senhores, para vocês? Creio que sim, né? Vou entender como sim. Tá sim, doutor Rafael. Obrigado. Bem grandão aqui. Esse aqui é a origem da informação. Convênio ICMS 126/98, tal, mudado várias vezes, cláusula primeira. O tal do regime especial é ser tributado em apenas um dos seus estabelecimentos, né? E na cláusula terceira, aqui o imposto será recolhido por um só documento de arrecadação, tal. No parágrafo terceiro começam o nosso drama. Só que, para ler isso aqui, tem que ler com calma, né? Essa aqui, está aqui, nova redação dada para o parágrafo terceiro pelo convênio 86 de 2010. Opa, esse autofração é de 2007. Então, artigo 142, parágrafo único. Aplica-se a lei da época, mesmo que revogada. Mas o texto aqui dá para a gente ver a redação da época. Acrescida por causa terceira pelo convênio 3901, efeito 12/7/01 até 2010. Opa! Então, aqui abrange parte do período. Né? Não, nesse aqui não, porque a situação foi até maio, né? Então esse texto aqui não vai. Tem que achar a redação anterior, né? A redação anterior dele é o que aqui? Não, é isso mesmo, janeiro de 2001. Nas hipóteses de estorno de débito do imposto admitidas em cada unidade federada, será adotado por período de apuração em forma consolidada o procedimento. Elaboração do relatório interno, que deverá permanecer à disposição do fisco pelo mesmo prazo para a base de documentos fiscais, que é o decadencial. Então, naquele tempo, de 2001 até 2010, o contribuinte tinha de fazer um relatório interno. Significa que isso não era transmitido para o fisco. Isso era descoberto só quando havia fiscalização. E tinha de ter número de emissão da nota fiscal a partir de 2008, aqui número de emissão da nota, do estorno. Nessa época aqui, valor da prestação de serviço correspondente ao estorno, motivo determinante do estorno, identificação do telefone e tal. Eu vou parar de compartilhar aqui para dizer que, essencialmente, naquele tempo, era só um relatório interno, não era um documento de apresentação, documento constitutivo de um direito, tal como o próprio lançamento de apuração, como é o pedido de ressarcimento do ICMS-ST, que é o caso 3, que a gente vai já chegar nele. Então, nesse tempo, era só um relatório interno, que não era um documento constitutivo do direito, né? Daí porque, já dando a posição, né, aparentemente não haveria problema quanto a esse estorno. Já quanto ao caso 2,
pulando agora para o caso 2. O caso 2 é o crédito de crédito para o contribuinte, para o usuário, de R$3. A perícia descreve que isso não foi vinculado, né? Ela descreve o seguinte, em folhas 310, né? Enfim, logo não foi possível associar pelo documento fiscal que a recarga no valor de R$3 se refere ao empréstimo ou nova recarga. Só que isso não é bem assim, né? Eu consegui rastrear na planilha exatamente até o exemplo que o auditor descreve. Aí ele fala de uma operação chamada com uma pessoa chamada Rubemar Braga. Eu achei o tal do Rubemar Braga aqui e eu vou demonstrar para os senhores que não é bem desse jeito, não. Vai aparecer aqui a minha tela. Esse aqui é um dos CDs colocados à disposição da perícia, tá? Em 310, o perito fala da operação com o Rubemar Damasceno Braga, que está aqui na coluna W, tá? Então, vamos do começo aqui. Ano 2007, base de cálculo R$3, tal. O CPF do rapaz, data da concessão do crédito de R$3. 2/2/2007, data da emissão da nota do crédito especial 2/2, data da emissão da nota da recarga, são duas notas, uma do crédito especial e outra da recarga. Então, já vê que o cidadão, no exemplo que eu dei, ele estava falando no telefone, caiu a ligação, recebeu os R$3. Aí, no dia seguinte, ele comprou crédito. Tudo bem. E aqui tem a identificação das duas notas, né? Mas interessante é isso aqui, né? Lá adiante, na coluna W. Olha o nome do rapaz aqui, Rubemar. Né? As duas notas, número na nota. O telefone do rapaz também. Saldo anterior à recarga. 0269. Saldo posterior. Essa coluna AB, ela escreve bem interessante. Saldo posterior à recarga, R$17. Então, o cidadão, coluna AD, pagou para uma recarga de 3, mas ficou com saldo, pagou para uma recarga de 20, na AD aqui, e ficou com saldo de 17,269. O 269 ele já tinha antes aqui. Então, o que se diz aqui? Há como vincular as duas operações. Então, o colega perito disse que não admitia essa prova do contribuinte porque ele não apresentou essa vinculação. Mas eu consegui ver essa vinculação aqui. Esse relatório, aqui tem as abinhas de mês a mês, tal. Então, entendo que aqui, eu vou parar de compartilhar, o contribuinte também conseguiu provar na perícia isso. Fizemos grupo 1, grupo 2. Vamos agora para o grupo 3. No grupo 3, aí a situação já não é serviço de comunicação, é a questão do... Teve produto, celular e cartão de memória. Tudo isso é fabricado fora do Ceará, então entra aqui no Ceará já com ICMS-ST pago, presumindo que haverá operação interna. Só que aí ocorre a operação interestadual, e o artigo 438 do regulamento afirma que o contribuinte tem esse direito. Acontece que o parágrafo 3º do artigo 438 diz alguns requisitos para o exercício do direito, que é o pedido à Secretaria da Fazenda. E, na época, vigia a IN Cefaz 19/2006, que diz várias coisas. Diz que o processo de ressarcimento, artigo 1º, IN Cefaz 19/2006, processo de ressarcimento do ICMS decorrente de operações de saídas interestaduais com produtos sujeitos ao regime de ST, exatamente o nosso caso, será analisado pelos órgãos abaixo indicados. Então, ou seja, havia uma procedimentalização bem mais forte do que no caso do estorno.
E a condição de uso desse valor, artigo 2º, o crédito tributário, que trata o parágrafo anterior, depois de homologado pela CATRE, será compensado com débito de substituição tributária apurado no mês da sua homologação. Ou seja, condição, depois. E ainda tem a limitação de uso, que o que for entendido como direito do contribuinte tem uma limitação de uso de 50% no mês. E vai usando isso nos meses posteriores, né? E essa IN ainda descreve uma vedação formal para o uso de outros modos. Descreve lá no parágrafo 3º do artigo 2º. Fica vedado o abatimento de qualquer outro débito fiscal com o crédito autorizado na forma de exceção normativa. Ou seja, não cabe, para esse caso aqui, é impossível lançar só na escrita fiscal o valor do estorno. O contribuinte aqui não agiu do modo correto, né? No grupo 3, digo, há norma específica. No grupo 1, nem tanto, mas no grupo 3 havia. Então, nossa ideia aqui houve um pagamento de ICMS realmente menor. O quarto grupo, senhor presidente, é o estorno de ICMS duplicado. O contribuinte ele já pagou esse tributo, né? Então, acredito que não precisamos nem discutir sobre esse assunto, né? Tem a questão da multa, mas eu vou guardar para o final. Vamos debater primeiro o mérito, senhor presidente. Eu estou sugerindo esse encaminhamento. São muitos assuntos, são 3 grupos, né? Interpretação de convênio e tal. Muito obrigado, senhor presidente. Estou à disposição. Obrigado, doutor Rafael. Não há nenhuma preliminar, não, né, doutor Rafael? Desculpa. Ele pede nova perícia, eu acredito que não é necessário. Eu mesmo consegui ver aqui tudo. E também pede um novo julgamento de primeira instância, e eu acredito que é desnecessário, porque a perícia achou os fatos, a questão é de direito. Questão de direito é essencial. O requisito lá do cláusula 3ª é constitutivo do direito? Se a resposta for sim, aí há um pagamento menor. Se for não, aí não houve pagamento menor e o estorno está válido. Essa é a ideia, a questão de direito. Podemos resolver aqui mesmo. Eu afasto as 2 preliminares, já estou antecipando aqui a minha ideia. Muito obrigado, senhor presidente. Não retorno também, o senhor entende que é descabida a perícia, né? Não é isso? Exatamente. E no mérito, vai para o mérito já avançando. Então, no mérito, para facilitar, tornar mais didático o debate. Bora. Os 4 grupos o senhor rolou. Quais o senhor acha que deve ser mantida a atuação e quais deve retirar da atuação? Melhor para a gente... Senhor presidente, os demais se manifestarem, se vão agregar, se vão aderir ou não às suas teses. Eu vou escrever no chat aqui do grupo. Pronto, vai ficar bem fácil de entender aqui que esse negócio é complicado. Vamos lá. Grupo 1, para identificar o valor de ICMS não recolhido no montante de 140.087. Grupo 1. Dos 19 milhões do grupo 1 ficaria 140 mil. E do grupo 2, eu reconheço como que não há infração, e no grupo 3 eu reconheço que há infração no valor de 2.505.116,06. E já totaliza aqui o valor do imposto não pago. Aí na multa a gente vai discutir já, porque tem aquela coisa. Quanto ao mês de janeiro de 2007, vamos lá. Janeiro de 2007, segundo a perícia, não tem estorno maior. Mas aí eu estou reclassificando esse negócio para aquela multa descumprimento genérico de obrigação acessória, porque tinha lá a falta de relatório interno, é um fato, né? Dá uma multa menor apenas. Então, é esse o texto que eu estou sugerindo, senhor presidente. Tá certo. Então, o senhor sugere esse enquadramento e aplicação do 123.1D, que é atraso de recolhimento, e não falta, não é isso? Exato. Então, senhor, obrigado, doutor Rafael, pela compreensão. Atendi o pedido deste presidente. A palavra do doutor Lenilson Oliveira. Senhor presidente, renovo aqui o voto de bom dia a todos. Eu acho que a explanação do doutor Rafael ela foi muito profícua.
porque quando eu estava lendo esse processo, agora pela manhã, os principais pontos, eu vim com a ideia de que, embora que eu não conseguisse visualizar somente o primeiro que eu consegui visualizar o valor que seria devido naquele grupo 1, né, de 19 milhões, algo nesse sentido, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4, eu não consegui visualizar a quantificação de cada uma daquela infração. Mas, isso, depois das explanações aqui do Dr. Rafael, eu mudei um pouco o meu pensamento em relação de como solucionar esse caso. Eu vinha com a ideia de que, para mim, efetivamente, no caso primeiro, está configurado o bis in idem, né? Se a gente mantiver essa tributação no inciso primeiro, é um bis in idem, porque efetivamente a perícia comprovou que o contribuinte se debitou no mês, e no mês posterior ele emitiu uma nota fiscal, né? Acumulava aquilo lá, e depois ele apenas lançava como estorno de crédito, e nesse batimento de contas, a perícia, realmente, eu verifiquei aqui, eu até somei, saí somando e diminuindo, depois é que eu vi que o perito tinha feito uma planilha já resultando todo, aí dava 140 mil lá. Então, entendo também que o que resta dessa infração aí é de 140 mil reais. Mesmo que o contribuinte não tenha obedecido aquele relatório que era previsto para se ver, mas a questão da verdade material aqui se impõe, do princípio da verdade material, né? Ficou claro que o contribuinte deixou de recolher, foi 140 mil reais. Ele fez um estorno de crédito, efetivamente, maior do que era devido nesse valor de 140 mil e poucos reais. Eu também estava com a consciência de que, como a perícia não pôde fazer a vinculação, e eu olhando, olhando aqui, é que eu não tinha como fazer essa vinculação mesmo, eu estava reconhecendo que também, no caso dos R$3 da recarga, viria de manter a autuação nesse grupo 2 também, embora que eu não soubesse a quantificação, eu não conseguia visualizar, mas a planilha trazida pelo doutor Rafael foi bastante explicativa, né? Tinha crédito, aí acabou-se o crédito naquele dia, aí a TIM dava R$3 de crédito para ele para deduzir da recarga subsequente. No outro dia, ele comprava R$20, mas só tinha de crédito 17, e que induz que 20 deduziu desses R$20 os R$3 que foi dado de crédito pela TIM na operação, digamos assim, da recarga anterior. Então, isso também, pela vinculação que o doutor Rafael fez, para mim, eu acho que o doutor Rafael, não sei se ele fez isso com todos, ou fez isso a título de amostragem, mas dá para ver que é uma vinculação, né? Eu entendo que, nesse caso, também não residiria infração nesse sentido, tá? Aí, o grupo 3, eu também concordo com o doutor Rafael. Eu olhei aqui, antes do doutor Rafael falar, eu fui pegar 32/2008, a ação normativa que diz respeito à questão dos ressarcimentos lá da substituição tributária. E realmente eu vi que o contribuinte não obedeceu aquilo. E aí para ter direito a esse ressarcimento, o contribuinte teria, que isso aí é questão de direito mesmo, não é só questão de fato, não é só questão de fazer um lançamento para substituir todos os procedimentos que são regrados dentro de uma norma. Então, nesse caso também, eu manteria a autuação com relação ao quesito 3. Eu também não tinha a noção da quantificação, mas aí o doutor Rafael falou que, eu não sei se o doutor Rafael falou que era 2 milhões ou alguma coisa, eu não sei, mas eu mantenho, em relação ao item 3, essa quantificação também, e reconheço como tem sido uma infração feita pela empresa. O grupo 4, eu acho que a gente tem que incluí-lo, porque a gente não pode excluir, porque ele tem que ficar na autuação, porque vai ser deduzido esse pagamento que o contribuinte fez, tá? Então, a gente não pode excluir ele aqui, já que o próprio contribuinte é réu confesso, né? Reconheceu o erro e pagou. Mas, assim, a gente tem que mantê-lo na autuação, para que
na hora de que, se for, quando colocar no sistema, o sistema vai buscar os valores que foram pagos pelo contribuinte e deduzir do crédito tributário que resultar aqui, se for o caso de parcial procedência. Estou fazendo a presunção de que seria aqui um resultado de parcial procedência. Mas, assim, esse direito de dedução não é feito aqui no lançamento, é feito na hora em que o sistema, na hora que o lançamento tiver julgado, que se alimentar o sistema vai reconhecer, embora que o doutor Rafael vai ter que colocar essa informação, ele sabe disso, né? Eu estou falando isso para o doutor João Rafael, vai ter que colocar essa informação lá na resolução, que o contribuinte ele fez o pagamento desses 2 milhões, etc, etc. Aí vai ser deduzido lá no sistema, porque o sistema já vai reconhece, já está lá como paga esse valor que foi feito, 2 milhões e tal. Então, assim, em tese, presidente, no mérito é isso, tá? Eu não sei se o doutor Rafael tem como quantificar o caso 2, que ele fez as vinculações, né? Que a gente teria que deduzir da autuação, ou se isso a gente teria que mandar para a perícia para verificar essa quantificação. Eu não sei realmente quanto é que é a quantificação do caso 2, que eu reconheço também pelas explicações trazidas pelo doutor Rafael. Essa planilha que ele fez foi absolutamente esclarecedora. E, assim, com relação à multa, em razão, justamente, de que porque o contribuinte não obedeceu os dispositivos no que diz respeito à Instrução Normativa 32/2008, o contribuinte também ficou constatada a infração com relação ao telefone, os chips, né, o smart card, etc. Aí eu entendo que a gente não pode enquadrar no 1D, porque aí não seria um mero atraso de recolhimento, aí seria uma falta de recolhimento mesmo, porque embora que esteja escriturado, mas os tributos devidos inerente a essas operações, eles não estão regulares, né? Tanto é que a gente, se aqui entender, mantiver a parcial procedência, está dizendo que decorreu infração em relação àqueles grupos remanescentes, que seria o 2, que seria uma parcela do 1 e o 3. Então, e o 4 também, porque o próprio contribuinte reconheceu a sua culpa, fazendo logo o pagamento de forma adiantada. Então, eu entendo que não teria como considerar isso como um mero atraso, e sim como uma falta de recolhimento nos termos do artigo 123.1c. E não sendo aplicado, no caso em concreto, a súmula 6, porque a súmula 6 se aplica nos casos daquelas operações que estão escrituradas, que estão, melhor dizendo, digitadas, informadas no CITRAN, no Comento, que não é o caso. Então, resumindo, o meu entendimento é de que houve infrações, tá? Há uma parcela, não vai ser no montante lançado, em desacordo com o parecer e também desacordo com a decisão singular, resultando só R$140 mil aí do grupo 1, que acho que é o peso do grupo 1, mais aquele que foi pago do grupo 4, que eu não sei quanto é que foi, 2 milhões alguma coisa, mais o grupo 3, as operações de substituição tributária, né, de smart e celular, que eu também não, assim, eu não sei quanto é que é. Então, seriam esses 3, e aí eu aplico para esses casos a multa do 123.1c, como conjunto, porque não há como você fazer separação entre o tipo de causa que deu, como o lançamento é um só, não há como fazer essa separação do que seria possível de um 123.1c e de 123.1d, e ainda pelo fato de que houve efetivamente violação à legislação. Então, houve falta de recolhimento efetivo do contribuinte quando ele fez esses estornos de forma indevida a esses casos que eu falei. Essa é a minha compreensão, salvo uma compreensão melhor que os colegas possam trazer, ou a Procuradoria, ou o doutor João Rafael também. Obrigado, doutor Leils. Doutor Rafael Souza, o senhor tem como estratificar os valores por grupo, identificar? Passo já para a doutora Elineide, mas primeiro o senhor identificar por grupo. Tenho sim, porque na perícia tem isso, né?
tem na perícia, lá no finalzinho dela aqui, folhas 312 e 313, ele bota aqui bem direitinho, né? Pronto, então, doutor Leilson tem como verificar esses valores, né? Ótimo, porque quando eu vi, realmente, eu não consegui identificar, mas o doutor Rafael estudou o processo bem com mais profundidade do que eu, e se ele está dizendo isso, presidente, ótimo, não precisa nem remeter essa perícia. Obrigado, doutor Rafael, obrigado, doutor Leilson. A doutora Elineide. Obrigada, doutor Franzé. Bom dia a todos. Né? Parabenizar, assim, o doutor Rafael, realmente muito didático. Obrigado. O relato, muito esclarecedor. Eu tenho uma dúvida, doutor Rafael, só com relação ao grupo 2, que é essa diferença de recarga, né? Ele tinha, digamos, um crédito de 20, aí consumiu 23, aí ele recarrega 20, aí ficou 17. Mas com relação a essa diferença de 3, houve esse recolhimento, ou porque ficou assim meio em dúvida, porque só o valor de 17, que está sendo considerado lá naquela planilha que o senhor mostrou, que realmente dá para verificar. Mas a minha dúvida é essa diferença entre a data que a pessoa utiliza o crédito e a data do recolhimento, se efetivamente houve daquele valor correto, ou se houve só da diferença. Porque pelaquela planilha, se o senhor pudesse disponibilizar novamente aquela planilha, só para eu poder esclarecer melhor. Eu não sei se o conselheiro Leilson entendeu assim a minha... Eu entendi o raciocínio, é saber se... É porque eu entendo assim, um crédito, ele comprou R$20, esses R$20 se esgotou. Aí ele teria 3 de crédito... 3 R$3 de crédito lá naquela lá, né? Pronto, para ser deduzido na próxima recarga. Certo. Aí na próxima recarga, o doutor Rafael demonstrou efetivamente que houve a dedução. Era 20, ele comprou, mas só recebeu 17, e deduziu 3 lá que tinha sido dado para ele na recarga anterior. Mas o pagamento foi sobre 20. Isso. Aí eu quero saber se a doutora Elineide trouxe uma questão muito interessante. Se o pagamento do ICMS foi sobre os 20 da recarga anterior, ou se foi dos 20 mais os 3 do crédito da recarga anterior. Pois é, porque é exatamente essa diferença que eu tenho dúvida, certo? Bem lembrado, bem trazido mesmo. Excelente questão. Não era nem o 20, só enfatizando aqui, doutor Leilson, não é por exemplo, não seria 20 mais 3, porque aí daria 23, mas era sobre o 20, porque ele perdeu 3, porque na realidade ele não tem um crédito, ele tem um débito de R$3. Aí ficava se o recolhimento foi sobre os 20 ou sobre os 17. Na segunda recarga, né? Na segunda recarga, porque ele não tem um crédito, ele tem um crédito para usar, mas gera um débito na conta dele. Se pagou sobre os 20 ou se pagou sobre os 17. Sobre os 17. Só essa dúvida que eu fiquei. Com relação aos demais aspectos, eu concordo plenamente assim, com o que o conselheiro Leilson falou, realmente. A questão da diferença foi comprovada, a própria perícia colocou, muito bem colocado, aí, muito bem exposto e demonstrado. A infração, realmente, nesse caso, é o 123.1c, porque foram várias regras que não foram cumpridas, daí a questão da falta mesmo do recolhimento, né? Embora em alguns casos eu me manifeste sobre atraso, mas esse é um caso típico realmente de falta mesmo e não de atraso, até reconhecido no próprio grupo 4, que a parte fez o recolhimento. Então, nesse caso, realmente, a gente compõe a demonstração do débito, faz a observação e o sistema bate. Só essa mesma minha dúvida, viu, doutor Rafael? Doutor Elineide, o doutor Rafael responde da casa do Elineide, depois o doutor Piratã pediu a palavra, passa do Piratã, e depois o doutor João Rafael também. Doutor Rafael. Ótimo, presidente. Esse tal desse grupo 2, ele foi colocado nas DFs com o nome de... vários nomes aqui. ICMS, crédito especial tributado em duplicidade, bitributação convênio 55, ou então bitributação julho de 2007. Quando vamos ver aqui
na folhas 24 do processo, tem uma planilha que veio junto com a ação fiscal. O que ele descreve aqui que aparece aqui, estorno, débito, outros, né? E, deixa eu achar um mês aqui, um mês fácil. Aqui. Dezembro de 2007. Vamos ver se ele está... Vou responder de duas formas, doutora Elinei. Ver se ele aparece no débito aqui e ver se aparece no outro. Não, na DF aparece aqui outros débitos, sem discriminar o que é, e na hora dos estornos aparece estorno, débito, outros, descrição, bitributação, ICMS 10 de 2007. Então aparece na DF só o estorno. Na planilha, eu vou botar ela de novo na tela aqui, ok? Ah, não, nem precisa. Na perícia, o auditor nos explica isso direitinho aqui, no texto que eu botei aqui na... Deixa eu ver aqui... Folhas 310 do laudo pericial. Para exemplificar, citamos as notas fiscais de telecomunicações número 41675 e 74770, emitida para o tomador Rubemar Damasceno Braga, CPF e tal. Na nota fiscal 46175, emitida em 2 de 2007, consta que foi efetuado um serviço de recarga valor R$ 3,00, com ICMS destacado valor 0,81. 81 centavos. 81 centavos é quanto de R$3? Espera aqui. É isso aqui, presidente. A gente tem que calcular isso até na hora. 0,81 dividido por R$3. 27%. Então, na nota da recarga teve o débito de ICMS a 27%. Já na nota fiscal de saída número 74760, emitida em 3/2, dia seguinte, consta que foi efetuado o serviço de recarga valor 20, com ICMS destacado no valor de R$ 5,40. R$ 5,40 é 27% do outro? Vamos ver. 5,40 dividido por 20 é 27%. Então, aí a perícia mesmo responde que nas duas houve a tributação. Na nota do crédito especial do R$ 3,00 e na nota do 20. Agora, o que a perícia disse foi, logo, não foi possível associar pelo documento fiscal que a recarga de R$ 3,00 se refere ao empréstimo a uma nova recarga. Aí eu vou para a planilha agora de novo. Com licença aqui o compartilhamento. Então, eu acho que eu respondi parte, né? Que nas duas notas... agora respondeu total. Houve Total. publicação, houve total. Não precisa nem partilhar, doutor. Você respondeu agora. Tá bom. Explicou qualquer dúvida. Dissipou a dúvida. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael, também. Passar para o doutor Biratã, para manifestações. Eu creio que está bem debatido, todos os conselheiros estão compreendendo a matéria. Gostaria de ouvir a PGE e depois a pasta. Doutor Biratã. Não, presidente, eu não vou adentrar na discussão que foi feita aqui em relação à questão jurídica, não. Isso aí, cada conselheiro acho que tem o seu posicionamento. É só a mesma questão de ordem fática, um esclarecimento em relação ao grupo 2, e quando a gente acaba falando por último, muitas das dúvidas acabam sendo dissipadas, porque nesse espaço de tempo, alguns questionamentos foram sendo feitos em relação ao grupo 2, a própria doutora Elineide fez esse questionamento que era também um esclarecimento que eu iria pedir, então já resta dissipado, e eu vou apenas reforçar uma indagação feita pelo doutor Leilson, um esclarecimento, se essa análise foi feita pelo doutor Rafael sobre o aspecto de amostragem, ou realmente é a única preocupação que eu tenho, porque assim, eu entendi toda a lógica aí, porque assim, como são muitos documentos, eu creio que ele não tenha feito isso de forma exaustiva, exauriente. Creio que tenha sido sobre o aspecto de amostragem e até que ponto
não necessitaria de ir para a perícia para verificar todos esses documentos. Ficou só mesmo esse aspecto. É só uma questão de ordem fática, presidente, em relação ao grupo 2. Obrigado, só esse último aspecto. Doutor Rafael? Senhor presidente, doutor Ubiratã, a perícia fez por amostragem, o grupo 2, e eu analisei o evento citado na perícia. Eu não analisei todos, não. Estou te dizendo logo isso, porque... Foi o que eu calculei, né? Porque assim, seria humanamente possível, assim, de imediato, fazer essa análise aí de forma exauriente. Agora, vamos lá. O critério da perícia foi o seguinte, folhas 350 e... Interrompendo aí, doutor Rafael, eu creio que a perícia ela começou a analisar algumas notas, verificou que do formato que ela se encontrava, ou seja, do jeito que ela detectou, ela entendeu que aquilo ali não seria possível. É isso, não. Então, aqui eu não vou nem analisar demais, assim, pelo montante aqui que eu analisei, eu entendo que não há necessidade de analisar demais, porque está tudo nessa mesma lógica. Então, eu entendo que não é possível a continuação. Eu creio que deve ter sido isso. Vamos ver aqui. Estou chegando aqui, é porque me confundi na página. Pronto, página 310. Página 310. Em análise, as notas fiscais apresentadas pela autuada, por amostragem, verificamos que em todos os documentos fiscais apresentados consta a seguinte descrição de serviço: recarga valor reais, sem fazer nenhuma referência ao documento fiscal do empréstimo que a autuada afirma ter concedido. Para exemplificar, ele cita a nota do Rubemar Damasceno, que eu já li aqui, né? E parágrafo seguinte: informamos que em todas as notas fiscais de saídas apresentadas foi verificado o mesmo procedimento em razão à utilização da descrição recarga R$3. Então, vamos lá, a perícia recebeu todas as notas, analisou, viu o critério, que elas tinham um critério único, o tal da recarga valor R$3, e entendeu que não havia exatamente a vinculação ali na nota. Embora que a prova da vinculação não foi na nota, foi na planilha entregue pelo contribuinte, por ocasião da perícia, num dos 7 CDs que tem aqui, né? Então, vamos lá, eu peguei o critério usado pela perícia, vi que uma releitura tal, vi que não dá para verificar assim, né? E vi que as planilhas têm as mesmas fórmulas de item. Então, não olhei todas as operações, mas vi que a planilha tem uma fórmula padrão. Então, eu entendo que o que tem, se é uma fórmula padrão, nas linhas, a metodologia se repete nas linhas, né? Então, eu já indo direto ao ponto, né? Eu acredito que não seria necessário voltar para a perícia, mas aí a Câmara vai deliberar. Naturalmente, o doutor pode repensar sobre esse meu argumento, né? Muito obrigado, doutor Ubiratã. Acho que eu respondi, né? Então, 2 ordens, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor João Rafael também pediu a palavra. O senhor gostaria de manifestar sobre esse aspecto? Isso, de forma muito breve, né, senhor presidente? Aqui, como bem explicado, né, tem um critério e ele se repete. Né, e seria, acho que, humanamente impossível, até para a própria perícia, né, a gente verificar um a um todas as milhões de linhas, porque isso acontece a cada recarga de um mesmo celular. Então, o mesmo celular pode fazer 10 recargas por mês. Então, a gente está falando de toda a base da TIM, de clientes no estado do Ceará, né? E todas as recargas que eles fazem por mês. Então, a nomenclatura utilizada é essa, recarga. Né? A planilha faz essa vinculação. Checar um a um, senhor presidente, praticamente um exercício de Big Data, é contar grãos de areia ali com todas as vendas na praia, né? Ali na praia. Então, eu acho que é muito complicado fazer exaustivamente, mas acho que todas as vendas já está muito bem claro pelo doutor Rafael, né? Já tem uma análise da perícia que dá lastro a esse exame muito bem feito, está sendo muito bem feito aqui por esse conselho. Só queria ter essa consideração, agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado, doutor Rafael.
O senhor já está bem debatido. Doutor Leils, gostaria de falar? Presidente, é só para reforçar essa compreensão do doutor Rafael e do doutor João Rafael, vou falar doutor Rafael e doutor Rafael, é de que nas técnicas de auditoria, quando você trabalha com Big Datas, quando você identifica que há um padrão que segue determinada planilha, determinado tipo de arquivo eletrônico, você o faz por amostragem, né? Se o padrão se repete, você o faz por amostragem, e se a amostragem não demonstrou nenhum defeito, então é porque todo aquele arquivo, toda aquela ali, ela obedece um critério único. Obrigado, doutor Leils. Doutor Biratã, com relação ao seu parecer inicialmente, o senhor mantém ou vai fazer alteração? Fica mantido lá. Presidente, assim, eu manteria só no aspecto do grupo 2. Porque, assim, eu continuo com o entendimento da vedação, né, dos aspectos que deveriam ser atendidos, mas a questão de entendimento dos conselheiros, e aí cada um vai ter seu entendimento. Agora, assim, em relação ao grupo 2, eu entendo que restou demonstrado, sim, a vinculação. Então, a modificação seria só parcial. Excluiria só o grupo 2, não é isso? Sim. Obrigado, Biratã. E outra questão é a questão de entendimento jurídico. A penalidade ficaria 123.1c mesmo pela PGE, né? Não é isso? Sim. Senhores conselheiros... Doutor Biratã, o senhor poderia só, assim, especificar melhor isso? O senhor, com relação a essa amostragem, o senhor não se sente confortável, é isso? Não, eu acatei a argumentação, porque, assim, a princípio, minha ideia era sugerir ao Conselho que encaminhasse a perícia para verificação desse grupo 2, já que eu teria aí uma verificação por amostragem feita pelo doutor Rafael. Só que o doutor Rafael, ele explicou que a metodologia empregada pela perícia, né, ela foi uma perícia por amostragem, mas que tinha um padrão, ou seja, um padrão. Então, se eu, na minha amostragem, eu detecto 100%, porque uma coisa é se eu pegar uma amostragem e tiver 85, 70, mas, assim, pelo que eu entendi da amostragem, 100% da amostragem representava o mesmo padrão. E como esclarecido pelo doutor Leilson, quando você trabalha com dados quantitativos dessa ordem, e você tem uma metodologia que pode ser aplicada, no caso, como referência para não precisar você, como disse aí o doutor João Rafael, estar contando aí grãos de areia, né? Então, diante desses esclarecimentos, eu concordo com a exclusão do item 2. Então, não é... Eu me sinto confortável, assim, para poder acatar a exclusão do item 2. Não sei se é isso que o doutor Henrique... Não sei exatamente qual foi a pergunta do doutor Henrique, era nesse sentido, doutor Henrique? O que eu queria esclarecer aqui, doutor Biratã, e até doutor Rafael também, pegando até o gancho do doutor Laílson, né, a amostragem a gente entende por ser um procedimento correto, realmente, de auditoria, né? Agora, que eu entendo, assim. O que me preocupa é só como foi feita essa amostragem, né? Porque uma coisa é a empresa trazer um dado que ela pode pensar e trazer só algumas operações, né, que essas operações vão bater, e outra coisa é ela trazer todas as operações e o perito fazer essa amostragem, né? Então, é uma diferença, assim, por que eu já estou até falando sobre isso? Porque no processo seguinte, um dos questionamentos é exatamente esse, né? Porque uma amostragem que foi colocada, a empresa só trouxe um pequeno universo de informações que, na realidade, você tem que ter acesso a toda a informação e o perito que vai fazer, que vai definir quais são as notas que ele vai pensar dentro desse universo. Não a empresa trazer somente aquelas notas que interessam, né? Assim, estou falando aqui em um caso teórico, né? Então, doutor Rafael, esse trabalho da perícia foi feito nesse sentido, foi apresentado tudo e o perito pensou as informações que ele entendeu corretas? Eu entendo que ele recebeu tudo e fez uma análise. Eu entendo que ele recebeu tudo. São 17 CDs, né? Sete. 7 CDs. Mas algumas informações se repetem.
Aliás, tem muita repetição aqui. Folhas 310, ele descreve assim, no final, sobre esse grupo 2, da recarga. Informamos que em todas as notas fiscais de saídas apresentadas foi verificado o mesmo procedimento. Então, volto a dizer, né? Ele viu todas têm esse padrão aqui. Ele analisou todas, sim. Só que ele partiu do universo de todas as operações e saiu pensando algumas para saber se isso se repetia. Foi isso que aconteceu. Pronto. Exatamente. O senhor conseguiu deixar mais fácil a minha ideia, doutor Henrique. Pronto. Os senhores já estão aptos a votar? Eu vou colocar em votação. Como existe o questionamento das preliminares suscitadas pela parte de nulidade, retorno de primeira instância e perícia, vou colocar em votação, senhores. Depois passo para o mérito. Com relação ao pedido da parte para retorno para novo julgamento de primeira instância, doutor Rafael. Eu não acolho esse pedido. Não acolho esse pedido pelas razões colocadas aqui, debatidas pela gente. Doutora Elineide. Eu não acato, senhor presidente, como relator. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Agora, com relação à perícia, como se constituiu Rafael. Eu não acato em razão da perícia anterior ter elucidado a matéria quanto ao fato. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Com o relator. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. E doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Agora, no mérito, como vota o doutor Rafael? Sem áudio, doutor Rafael. Desculpe. Para dar parcial provimento ao recurso para que, conforme laudo pericial, seja identificado o valor do ICMS não recolhido. 140.087, grupo 1, 2.505.116,06, grupo 3, e 2.376.131, grupo 4. Sendo que o grupo 4 já foi pago, conforme folha 270, totalizando 5.021.335,03, com manutenção da capitulação de multa do 12331, a linha C, a multa de 100%. A doutora Elineide me convenceu aqui nos debates a não aplicar a outra multa. Então, eu vou colocar aqui no chat do grupo, senhor presidente, para ficar bem... Certo. Então, é exclusão só do grupo 2, não é isso? Correto, exclusão só do grupo 2. Conforme, então, a PGE, não é isso? E redução do grupo 1. E redução do grupo 1, exatamente. É conforme a PGE, eu coloquei aqui em desacordo, mas eu errei. Doutor Biratã, esse grupo 2, exclusão, ou o grupo 1 é total? Só em relação ao grupo 2, né? Certo. Esse grupo 1 é total, PGE, não é isso? Então tá. O grupo 1, presidente, aqui, o doutor Biratã, ele mantém na autuação. Ele apenas retira o grupo 2 da autuação. O doutor Rafael está dizendo, reduz o grupo 1, retira-se o grupo 2, mantém-se o grupo 3 e mantém-se o grupo 4. Pronto. Então, exato. Esse é o voto, né, doutor Rafael? Esse é o voto. Doutora Elineide. Senhor presidente, com o relator, né? Doutor Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson. Presidente, pedindo vendas à Procuradoria, mas com relator. Doutor Wander. Senhor presidente, bastante atento a todos os debates aí, mais de 1h30, e parabenizando a todos que participaram efetivamente disso, principalmente o ilustre relator pelo trabalho realmente hercúleo e bem profícuo, bastante profícuo. Acompanho-o integralmente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusileide. Presidente, seus conselheiros, doutor João Rafael, seu procurador, eu estou aqui maravilhada
com o trabalho do Dr. Rafael, muito bem conduzido, bem esclarecedor, sem deixar nenhuma dúvida, tirando todas com aqui o acolhimento do doutor Leís, doutora Maria Leite, como sempre, deixando a gente bem à vontade, com bastante segurança de fazer essa votação. Eu estou aqui, o aprendizado foi grandioso e eu agradeço por demais, doutor Rafael, esse seu trabalho, esse seu empenho, e eu quero lhe parabenizar e dizer que estou integralmente com o senhor. Obrigado. Áudio, presidente. Agora fui eu que esqueci. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece do recurso, dá provimento em parte para reformar a decisão condenatória de primeira instância, decidir pela parcial procedência da autuação nos termos do voto do conselheiro relator. Contrariamente à PGE, somente em relação ao grupo 1, que a PGE se manifestou pela totalidade do lançamento. Esta decisão para este processo. Não, presidente. Não é assim, não. A Procuradoria não se manifestou pela totalidade do lançamento, não. Ela exclui o grupo 2. Não, pois é, no grupo 1, a totalidade do lançamento do grupo 1. Tá. Só do grupo 1. O restante, ela acompanha os demais. Senhores, pelo debate e um intervalinho de 10 minutos aqui, para todo mundo beber uma água, um café, e já retomamos nossos trabalhos.